Sejam bem-vindos a mais um episódio de Um Café com Kardec. Hoje nós vamos falar qual é a ação da prece, mas antes disso, se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva, assine o sininho, deixe o joinha para que mais pessoas possam receber e ter acesso aos conteúdos que nós trazemos sempre sobre o aprofundamento da visão espírita segundo Allan Kardec. Então, falando da prece, a ação da prece, nós sabemos que a prece, segundo o vocabulário espírita contido nas instruções práticas sobre as manifestações espíritas, Kardec nos diz que a prece pode ser tanto uma invocação como uma evocação. Explica pra gente, João, qual é a diferença? A diferença, Gleides, é em relação a quem nós nos dirigimos, né? E como esse espírito ao qual nós nos dirigimos nos entende, nos ouve, né? E o que ele faz diante disso. Qual o objetivo do pensamento que nós direcionamos. Então, quando nós direcionamos o pensamento no sentido de invocação, nós estamos nos dirigindo a um ser superior a nós, né? Traduzindo para o nosso anjo guardião, né? Que nós sabemos que é sempre de uma ordem superior à nossa. Então, quando nós invocamos, né, nós estamos nos dirigindo pedindo auxílio. Logicamente que nós vamos receber esse auxílio de alguém superior a nós que pode nos auxiliar, né? Quando nós estamos falando de evocação, basta lembrar o que Kardec fazia, né? O que Kardec fazia? Quando nós lemos as obras fundamentais, especialmente o Livro dos Médiuns, o que tem lá no Livro dos Médiuns? Guia de médiuns evocadores, né? O que é uma evocação? É quando nós nos dirigimos a um determinado espírito, tá? Pedindo para que ele venha até nós. Kardec fazia isso com o intuito de fazer com que aquele espírito se manifestasse nas reuniões mediúnicas, para que ele pudesse conversar com aquele espírito, colher, né, as suas impressões sobre a vida no mundo espiritual e por aí vai. Então essa é a diferença. Invocação, nós nos dirigimos ao ser superior a nós que nos ouve, né, ouve os nossos pedidos. Evocação, nós nos dirigimos ao espírito para que ele venha até nós, saia de onde está e venha até nós e possa assim executar aquilo que é possível, né, junto de cada um de nós. Certo, e foi uma época muito rica, porque todo o conhecimento, né, da onde foi baseada toda a doutrina espírita, foi em cima dessas evocações. Sim. Não só de espíritos superiores que nos trazia a filosofia da doutrina, mas os inferiores que nos traziam o seu estado, como Sim. se encontravam na vida espiritual. Sim. E Kardec recomenda, inclusive, as evocações, né? Faz parte, eu acredito, do aprendizado nosso, Sim. porque nós não podemos deixar de entender que o espiritismo é um aprendizado, é um estudo filosófico. Exatamente. Né? E as evocações tirariam algumas dúvidas que ainda poderíamos ter, mas a gente só pode ter dúvida também se estudar. Exatamente. Né? Então, mas a ação da prece, ela se estabelece de que forma? Tanto na invocação como na evocação. Como que ela acontece? Gleides, o Espiritismo ele vai utilizar de alguns termos, né, muito conhecido de quem estuda as obras, e que eram termos presentes não só nas obras de Kardec, né? Eram termos que estavam muito presentes em outras obras da época. Que é especialmente o termo fluido universal. Sim. Então o Espiritismo nos diz que todos nós, tudo no universo está mergulhado nesse fluido universal, que seria uma matéria primordial, digamos assim, o que daria origem às outras matérias, né? Então a transformação desse fluido dá origem a todos os outros tipos de
matérias. De matéria, tanto nossa como de outros planetas. Isso. Né? E como do mundo espiritual também, Sim. aqueles fluidos mais sutis. Né? Então, tudo que é matéria é originado dele. Então, nós estamos, de alguma forma, mergulhados nisso. Né? E esse fluido, ele é impulsionado pela nossa vontade e pensamento. Então, com a prece, quando nós dirigimos o nosso pensamento, quando nós dirigimos a nossa vontade, né, por um pedido, né, para uma determinada pessoa, seja ela encarnada ou desencarnada, nós damos movimento a esse fluido e com isso nós estabelecemos uma relação, né, com esse outro espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. Entendi. Então, dessa forma que se estabelece a ação da prece, segundo o que nos traz as obras de Kardec. Então, mas a prece, ela não modifica, ela não tem o poder de modificar os desígnios de Deus, certo? Exatamente, porque o que nós poderíamos chamar também de providência divina, né? Porque as leis naturais, elas são imutáveis, né? Sim. Então, não existe, né, essa modificação das leis naturais. O que existe, na verdade, é que através da prece, nós chamando ao nosso auxílio, né, espíritos que podem nos auxiliar, né, ou pedindo através da prece a esses espíritos que auxiliem, né, outras pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, nós recebemos esse auxílio e recebemos força para enfrentar aqueles problemas que nós estamos passando. Então a prece ela não vai tirar o nosso problema, ela vai nos capacitar, né, nos fortalecer para que nós possamos enfrentá-lo. Né? Então não há essa modificação, né? Não é um passe de mágica como a gente pensa. Né? Na verdade, o que há é uma melhor possibilidade, né, para que nós enfrentemos aquilo, como se nós, né, pudéssemos respirar melhor e pensar no que fazer. Certo. E o poder da prece, ele está de certa forma relacionado com palavras, com local, com o momento que ela é efetuada? Não, o poder da prece está relacionado ao pensamento. É claro que existem fatores que auxiliam para que esse poder do pensamento seja melhor direcionado. Então, por exemplo, você estar em um ambiente silencioso favorece com que você consiga pensar melhor, direcionar melhor os seus pedidos, direcionar melhor, né, toda essa sua vontade e pensamento para um determinado foco. Mas não significa que você fazendo uma prece em um ambiente barulhento, né, não vai ter também lá uma ação. Né? Do mesmo jeito que não existe uma fórmula específica que responda, que seja responsável para provocar esse poder da prece. Né? Então, tudo depende do pensamento. Não importa o local, não importa as palavras que nós utilizamos, não importa o ambiente que nós estamos, o que importa é a nossa força do pensamento acima de tudo. O nosso sentimento. O nosso sentimento que nós colocamos, né, nossa intenção que nós colocamos naquilo, é isso que importa. Não é nem a questão de palavras bonitas, não, né, de conjunto de palavras com sentido muito bonito. Seria mais o que nós sentimos, colocar na força da expressão o nosso sentimento. Independente se nós estamos no meio de um movimento, no meio de um trânsito, no silêncio do nosso quarto ou num local religioso, né, determinado para isso. É a nossa posição, é o nosso sentimento, é a nossa postura diante do ato. Sim, exatamente. Até porque, né, Gleides, nós não podemos pensar que só algumas pessoas que executam as suas preces dentro de um determinado procedimento, dentro de uma determinada ritualística, né,
tem efetivamente as suas respostas, né? E o poder dessas orações, dessas preces, desses pedidos reais, né? Nós vivemos num mundo plural, com diferentes culturas, diferentes religiões, Sim. inclusive, né? E cada um dentro da sua construção, né, pessoal, cultural, claro que vai encontrar uma maneira própria disso, né? Mas o poder em si vai sempre residir no pensamento. Então todos nós, a consequência disso é que todos nós, independente de local, independente de situação, independente de condição, temos a possibilidade de, através da prece, conseguir um auxílio. Muito consolador, é muito confortador, né? Sim. Essa realidade. Então, nós podemos, porque é muito comum pessoas pedirem assim, faz prece por mim. É lógico que fazemos, mas quando a prece parte daquele coração, do sentimento que ela está tendo, ela tem tanta força, tão mais direcionada ao seu anjo, se for um pedido de socorro, de instrução, né, de dúvidas. O nosso anjo, esse ser superior que nos acompanha sempre. Exatamente. É fácil acessá-lo, né, através com certeza. da prece. E outra coisa, né, quando se fala assim, em grupo, uma prece feita em grupo, né, existe um aumento, né, do seu poder. Sim. Realmente existe isso porque nós estamos somando, né, vontades, forças de pensamento múltiplas que se concentram num foco, num pedido, numa causa, né? Então esse poder acaba sendo maior, mas não significa em momento algum que uma pessoa sozinha não possa ter também, né, essa mesma força de pensamento. É muito interessante isso que você falou, porque Jesus, né, nos disse, onde tiver 2 ou mais em meu nome, lá eu estarei, né? Então, esse 2 ou mais seria nessa sintonia e nessa harmonia de sentimento. Então, se a gente imagina que nós estamos em várias pessoas, mas que o foco estiver 3 ou 4 só de um grupo enorme, a força desses 3 ou 4 se unem. Sim. Então, o dia que a gente conseguir compreender isso, todo mundo ter o foco comum, né? O poder dessa prece vai ser maravilhoso. Com certeza, é porque não importa um número, uma centena de pessoas, cada um com um foco diferente, né, de pensamento. Preciso que haja um uníssono, né, dessas intenções. Muito interessante esse tema de hoje. Bastante, agradeço, né? muito. E a vocês que nos acompanharam, lembrando, se gostou, curta o nosso vídeo e compartilhe. Até mais.